Sejam bem-vindos ao canal Histórias que Aconteceram. Hoje vamos assistir a mais um relato emocionante. Eu segurei meu fio nos braços. Ele estava fraquinho, os olhinhos fechando devagarzinho, e eu não tinha nem um pingo de leite no peito para dar para ele. Naquele momento, meu coração partiu em tantos pedaços que eu pensei que ia morrer ali mesmo. Mas eu não podia morrer. Tinha mais 8 bocas para alimentar, 8 crianças esperando por mim. E foi aí que eu entendi o que era sofrer de verdade. Meu nome é Maria do Socorro. Tenho 75 anos de vida, mas parece que vive mais de 100. Nasci e me criei aqui, no sertão de Pernambuco, nessa terra abençoada que Deus esqueceu de mandar chuva. Vou contar para vocês minha história e pode preparar o coração, porque não é fácil não, mas precisa ser contada para que as pessoas saibam o que é passar fome de verdade, o que é amar o tio mais que a própria vida. Eu nasci ali no interior de Pernambuco, numa casinha de taipa que meu pai construiu com as próprias mãos. Era uma casa pequena, viu? Tinha só 2 cômodos. Nós era 7 irmãos, tudo apertadinho. Dormia 3, 4 num colchão só, feito de paia de milho. Mas naquela época eu nem sabia que aquilo era pobreza, não. Para mim era normal. Era a vida que Deus tinha dado. Minha mãe, coitada, trabalhava, que deu uma combinada. Acordava quando o galo não tinha cantado, ia buscar água no açude, que ficava longe, mais de 1 hora de caminhada. Ela carregava aquele pote de barro na cabeça e eu, pequenininha, ia atrás dela carregando a latinha. A água era preciosa, viu? Não podia desperdiçar nenhuma gota. A gente guardava aquela água como se fosse ouro. Meu pai trabalhava na roça dos outros. Ele não tinha terra, não. Trabalhava de sol a sol, capinando, plantando, colhendo o que não era dele. Ganhava uma mixaria, mas era o que dava para comprar 1 quilo de farinha, um punhado de feijão. Tem dia que ele chegava em casa tão cansado e nem conseguia comer. Sentava ali no chão de terra batida e ficava quieto, com os olhos perdidos do vazio. Eu lembro que a fome era uma coisa que morava com a gente. Ela estava sempre ali, rondando, esperando. Tem vezes que a gente passava o dia todinho só com um copo de água com farinha e açúcar mascavo. Chamava de jacuba. Era doce, mas não enchia a barriga, não. A barriga ficava roncando, pedindo mais, mas não tinha mais. Eu olhava para os meus irmãos mais novos e via as costelas deles salientes, a barriga inchada de verme, os cabelinhos finos e arrepiados. A desnutrição, que era como os ricos chamavam, para nós era só a vida. A gente não sabia que existia criança que comia carne todo dia, que tinha sapato nos pés, que ia para a escola. Escola eu nunca fui, não. Minha mãe precisava de mim para ajudar ela. Com 7 anos de idade, eu já lavava a roupa no açude, já cuidava dos irmãos mais novos, só sabia fazer fogo no fogão de lenha. Não aprendia a ler, nem a escrever. Até hoje eu assino o nome com o dedo, fazendo um X. Mas eu aprendi outras coisas. Aprendi a sobreviver. Aprendi que a vida não é fácil, não. Mas a gente tem que continuar, porque desistir não é opção. Quando eu tinha uns 10 anos, veio aquela seca de 1958. Meu Deus do céu, aquela seca foi terrível. O sol rachava a terra, matava tudo. As plantas morriam, os bichos morriam e as pessoas iam embora. Muita gente pegou a estrada e foi embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro, fugindo da fome. Meu pai quis ficar. Ele dizia que ia morrer ali mesmo, na terra dele, que não era dele, mas que ele amava.
Foi nessa época que eu vi gente comer raiz de árvore, comer mandacaú, xique-xique, qualquer coisa para enganar a fome. Eu vi criança morrer de fome. Vi mãe chorando em cima do cachorrozinho pequeno dos fios. Vi o desespero nos olhos das pessoas. E aquilo ficou marcado em mim para sempre. Aquele sofrimento, aquela dor. Eu jurei que quando eu crescesse, quando eu tivesse meus filhos, eu ia fazer de tudo para não deixar eles passar por aquilo. Mas a vida tinha outros planos para mim. E eu ainda não sabia o tanto que eu ia sofrer, o tanto que eu ia chorar, o tanto que eu ia ter que ser forte, quando eu só queria era desmoronar e desistir de tudo. Eu conheci José quando eu tinha 15 anos. Ele era um rapaz trabalhador, forte, de pele queimada do sol. Trabalhava na mesma fazenda que meu pai. Eu ia levar almoço para o meu pai na roça e foi lá que eu vi José pela primeira vez. Ele estava com enxada na mão, suado, mas quando ele olhou para mim, ai meu Deus, meu coração deu um pulo no peito. Não foi aquelas paixão de novela não, sabe? Não teve flor, não teve presente caro, não teve nada disso. Mas tinha alguma coisa ali, no jeito que ele olhava para mim, que me fazia sentir protegida, segura. Como se no meio de tanta miséria, tanta dor, ele fosse um porto seguro. A gente começou a se falar escondido. Meu pai era brabo, não queria que eu namorasse não. Dizia que primeiro eu tinha que ajudar a criar meus irmãos mais novos. Mas o coração não obedece só de pai, não obedece só de ninguém. O coração faz o que ele quer. E o meu tinha escolhido José. Nós se encontrava debaixo de um pé de juazeiro, de noite, quando todo mundo já estava dormindo. Ele me contava do sonho dele, dizia que um dia ia ter uma terrinha dele, que ia plantar e colher o que era seu, que ia construir uma casa de tijolo, com telha de verdade, não mais de palha, e que queria construir aquela casa para mim. Eu chorei quando ele disse isso. Chorei porque ninguém nunca tinha prometido nada para mim. Ninguém nunca tinha olhado para mim e visto alguma coisa, além de mais uma boca para alimentar, mais um braço para trabalhar. Mas José via em mim uma mulher, via alguém que ele queria do lado dele para sempre. Nós casou quando eu tinha 16 anos. Não teve festa não, não teve vestido branco, não teve bolo. Nós foi na casa do padre, assinou uns papel e pronto. Já era marido e mulher. Fomos morar numa casinha que José alugou, se é que dá para chamar aquele casa. Era menor que a casa do meu pai. Uma peça só, com um chão de terra, umas paredes de taipa cheias de buraco. Mas era nosso. Era ali que nós ia começar a nossa vida. José trabalhava que nem um condenado. Saía de madrugada e voltava quando já estava escuro. Eu ficava em casa, limpando, cozinhando pouquinho, esperando ele chegar. E quando ele chegava, mesmo cansado, mesmo acabado, ele me abraçava. Me dava um beijo na testa, perguntava se eu estava bem, se eu tinha comido. Passou uns 6 meses e eu descobri que estava esperando em mim. Meu primeiro filho. Quando eu contei para José, ele abriu o maior sorriso que eu já tinha visto na vida dele. Pegou minha mão, colocou na barriga, que ainda nem estava grande, e disse que ia ser o melhor pai do mundo, que não ia deixar faltar nada para o nosso filho. Mas como que não ia faltar, se para nós já faltava tudo? Como que ele ia prometer uma coisa que não estava no controle dele? Eu não disse nada, só sorri, porque eu sabia que ele estava falando do coração, estava falando o amor que ele sentia. E amor não esbariga, não paga conta, não tira fome. Mas é o que mantém a gente vivo quando tudo mais está morrendo. A gravidez foi difícil. Eu passava mal todo dia, vomitava o pó que comia. Meu corpo estava criando uma vida dentro dele, mas não tinha força para isso. Eu estava desnutrida, fraca. Mas o bebê continuava crescendo. E eu tinha medo de não conseguir trazer ele para o mundo.
Medo dele nascer e não sobreviver, como tanta criança que eu tinha visto morrer por falta de comida, por falta de remédio, por falta de tudo. Mas eu pedia todo dia para Deus, pedia para Ele me dar força, pedia para Ele proteger meu filho. E Deus estava me ouvindo. Ou Ele estava ocupado demais cuidando dos ricos, dos que já tinham tudo, e não sobrava tempo para cuidar de gente como eu. Meu primeiro filho nasceu numa noite de lua cheia. Eu estava em casa, só eu e uma parteira que a vizinha chamou. José estava trabalhando longe, numa fazenda que ficava a 3 dias de caminhada, porque lá estava pagando melhor. Ele não sabia que eu ia ganhar Lenê naquela noite, não tinha como avisar. A dor, meu Deus, a dor era de arrancar a alma do corpo. Eu gritava, mordia pano, segurava na mão da parteira com tanta força que deixei marca. E quando ele nasceu, quando eu ouvi aquele chorinho fino, eu esqueci tudo. Esqueci a dor, esqueci a fome, esqueci o sofrimento. Naquele momento, só existia ele. Meu menino, meu primeiro filho. Botei o nome dele de João como pai de José. Era um menino miudinho, magrinho, mas estava vivo, estava respirando. E quando eu coloquei ele no peito para mamar, e ele pegou o bico e começou a sugar, eu chorei. Chorei de felicidade, chorei de medo, chorei de alívio, porque aquilo ali era a coisa mais pura que eu já tinha visto na minha vida. José chegou 3 dias depois. Quando ele entrou em casa e viu eu com o menino no colo, ele ficou paradão na porta. Os olhos dele encheu de lágrimas. Ele se ajoelhou do lado da cama, pegou o meninozinho nos braços e ficou olhando para ele sem acreditar. Naquele dia, eu vi José chorar pela primeira vez. E sabe o que ele disse? Ele disse que ia fazer de tudo mesmo, para dar uma vida boa para o nosso filho. Mas a vida não quis colaborar com os planos dele, não. 2 anos depois veio a segunda, Maria. Mais 2 anos veio Francisco, depois Antônia, depois Pedro. Os filhos iam chegando um atrás do outro e a comida ia sumindo. José trabalhava mais ainda, pegava qualquer serviço, qualquer coisa para trazer dinheiro para casa. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. Eu lembro de uma época que a gente passava o dia inteiro só com um pirão de farinha. Eu fervia água, jogava farinha, mexia até virar uma massa grudenta e dividia entre os meninos. Eles comiam aquilo feito uns passarinhos famintos, raspando o prato com o dedinho. E me pediu mais. Me olhava com aquele zoinho grande, esperançoso, e perguntava se não tinha mais um pouquinho. Como que eu ia dizer para eles que não tinha? Como que eu ia olhar para aquele zoinho e dizer que a mãe deles não tinha nada para dar? Eu sorria, fingia que estava tudo bem e dizia que mais tarde ia ter mais comida, mas era mentira. E mentir para os próprios filhos, isso dói mais que qualquer fome. Eu amamentava os bebês até eles ter 3, 4 anos, porque não tinham o que dar para eles comer. O leite do peito era a única coisa que eu podia oferecer. Mas teve época que meu peito secou. Eu estava tão desnutrida que o corpo não produzia mais leite. E aí eu via meu filho chorando de fome, mamando no peito vazio, e eu não podia fazer nada, nada. José chegara em casa de noite e via a situação. Via os meninos magrinhos, via eu acabada, e a culpa comia ele por dentro. Ele se sentia menos homem porque não conseguia sustentar a família. Mas não era culpa dele, não era culpa de ninguém. Era a vida, era a pobreza, era a injustiça de um mundo que deixava uns morrer de fome enquanto outros jogavam comida fora. Teve uma noite que João, mais velho, pediu pão. Ele tinha ouvido falar de pão na escola quando ele conseguia ir, que era raro. Ele perguntou se pão era bom, se era doce, se eu podia fazer um para ele. Eu olhei para aquele menino com aquela inocência nos olhos e eu não sabia o que dizer. Como explicar para uma criança que pão é luxo? Que tem coisa que a gente nunca vai ter? Eu disse para ele que um dia eu ia fazer o pão mais gostoso do mundo para ele, que era só esperar um pouquinho. E ele esperou. Ficou esperando aquele pão que nunca veio. E toda vez que ele perguntava de novo, meu coração se despedaçava mais um pouquinho, até que ele parou de perguntar. E isso foi pior,
o que significava que ele tinha entendido que a gente era pobre demais para ter a pé as coisas mais simples. Quando eu já tinha 6 filhos, veio a seca de 1970. Essa foi pior que todas. O céu ficou sem nuvem por meses. Meses! Não caiu uma gota de chuva. As plantas morreu tudo. Os animais morreu. Os açudes secou. A terra rachada de tão seca. Parecia uma boca de um velho sem dente. José ficou sem trabalho. Não tinha mais roça para capinar. Não tinha mais nada para colher. Os fazendeiros mandavam os trabalhadores embora porque não tinha como pagar. E nós ficamos sem nada. Sem trabalho, sem comida, sem esperança. Foi nessa época que eu comecei a passar dias sem comer. Eu guardava tudo para os meninos. Tudo. Se tinha um punhado de farinha, era por menino. Se tinha um ovo, um pedacinho de rapadura, era por menino. Eu dizia que já tinha comido, que estava sem fome, que não precisava. Mas de noite, quando todo mundo estava dormindo, minha barriga roncava tanto que parecia um trovão. E eu chorava baixinho, com medo de acordar alguém. José fazia a mesma coisa. Ele também não comia para sobrar para os filhos. Nós dois ia difiando, ficando cada vez mais fraco, mais magro, mais sem força. Mas os meninos tinham que sobreviver. Eles eram tudo para nós. Se nós tínhamos que morrer de fome para eles viver, então que fosse assim. Teve um dia que eu desmaiei. Estava lavando roupa num açude. O pouco de água que ainda tinha. E do nada, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitada na sombra, com os meninos em volta de mim chorando, gritando que a mãe tinha morrido. Maria, a mais velha das meninas, tinha corrido para chamar o pai. José chegou desesperado. Pegou minha cabeça no colo dele e estava tremendo todo. Ele tinha medo de me perder. E eu tinha medo de deixar ele sozinho, com 9 crianças. Porque nessa época eu já estava grávida do 7º. Como que ele ia fazer sozinho? Como que ele ia cuidar de tudo? Foi nesse dia que José tomou a decisão mais difícil da vida dele. Ele disse que ia embora. Ia para São Paulo, onde tinha trabalho, onde estava construindo prédio, fazendo estrada, ia juntar dinheiro e mandar para nós. E eu não queria. Eu implorei para ele não ir. Como que eu ia ficar sozinha, com 6 crianças e mais uma na barriga? Como que eu ia dar conta? Mas não tem escolha. Era aquilo ou morrer de fome, todos nós. Então eu concordei. E uma semana depois, José pegou o pau de arara, aquele caminhão que levava retirando para o sul, e foi embora. Eu fiquei na porta daquela casinha, com os meninos agarrados na minha saia, vendo o amor da minha vida ir embora. E não sabia se ia ver ele de novo. Não sabia se ele ia conseguir chegar lá, se ia arrumar trabalho, se ia sobreviver. Fiquei sozinha. Eu, 6 crianças e uma barriga crescendo. Os primeiros meses foi terrível. José ainda não tinha conseguido mandar dinheiro porque tinha de pagar a viagem, tinha de pagar um lugar para dormir. Eu tive que fazer de tudo. Catava lixo, pedia esmola na porta da igreja, oferecia meus serviços para lavar roupa, para limpar a casa, qualquer coisa. E ganhava uma mixaria que eu dividia entre os meninos. Maria, com só 8 anos, já tinha que cuidar dos irmãos mais novos, enquanto eu saía para trabalhar. Ela virou a maisinha deles, uma criança cuidando de criança. E isso não era justo, não era certo, mas era o que tinha que ser. Teve dia que nós comeu casca de árvore. Teve dia que nós não comeu nada, nada mesmo, só água. E os meninos chorando de fome, se revirando de dor na barriga. E eu ali, impotente, sem poder fazer nada. Só abraçava eles, cantava uma música, tentava fazer eles dormir para esquecer a fome. Foi nessa época que eu pensei em desistir. Pensei em deixar tudo, porque a dor era grande demais, o sofrimento era grande demais. Não tinha mais força em mim. Eu estava acabada.
destruída, botei de por fora. Mas aí eu olhava para os meus filhos, olhava para aqueles rostinhos magros, aqueles olhos fundos, e eu sabia que não podia desistir. Eles precisavam de mim. Mesmo que eu não tivesse nada para dar, eu precisava que eu continuasse ali, lutando, respirando, existindo. 3 meses depois que José foi embora, eu ganhei o 7º filho, sozinha. Não tinha ninguém para me ajudar. Maria, a menina, foi buscar a parteira, mas ela não quis vir. Disse que eu não tinha dinheiro para pagar ela, e era verdade. Eu não tinha nada. Então eu tive o bebê ali, naquela casa, só com Maria do meu lado. Uma criança de 8 anos vendo a mãe dela passar por aquela dor, por aquele sofrimento. Ela chorava, não sabia o que fazer, mas ficou ali, segurando minha mão, me dando água, tentando me ajudar como podia. Quando o bebê nasceu, era uma menina pequenininha, miudinha. Eu cortei o cordão com a faca, que eu fervi na água. Limpei ela com um pano velho e coloquei ela no peito, mas não saiu leite. Meu corpo estava tão fraco, tão desnutrido, que não produzia leite. E a menininha chorava. Chorava daquele jeito, desesperado, que só bebê com fome chora. Eu tentei de tudo. Tomava água quente, chá de erva, qualquer coisa que dissesse que ajudava a produzir leite. Mas nada funcionava. A menina mamava e não saía nada. E eu ali, vendo minha filha definhando nos meus braços, dia por dia. Os vizinhos com dó traziam um pouquinho de leite de vaca quando tinha, mas era raro. E não era suficiente. A menina estava ficando fraca, a pele dela ficou amarelada, os olhinhos fundos. Ela mal chorava mais. Não tinha nem força para chorar. Botei o nome dela de Socorro, igual ao meu, porque eu estava pedindo socorro, pedindo para Deus, para o santo, para quem quisesse me ouvir. Mas parecia que ninguém estava escutando. Parecia que eu estava sozinha naquele sofrimento, eu e minha filha morrendo de fome junto. Foi num dia de manhã que aconteceu o pior. Eu acordei e fui pegar ela que estava no meu lado. Ela estava fria, muito fria. Peguei ela no colo, balancei ela, chamei o nome dela, mas ela não abriu o zoinho, não se mexeu. E foi aí que eu entendi. Minha filha tinha morrido de fome nos meus braços. Eu tinha segurado ela a noite inteira e não percebi que ela estava indo embora. Eu gritei de uma forma que eu não sabia que eu era capaz de gritar. Era um grito de dor, de desespero, de revolta. Os meninos acordou assustado. Maria começou a chorar junto comigo. E eu ali, abraçada com minha filhinha morta, pedindo para Deus trazê-la de volta. Implorando para isso tudo ser um pesadelo, mas não era. Era real. Minha filha tinha morrido porque eu não tive o que dar para ela comer. O povo do lugar fez uma vaquinha e conseguiu um caixãozinho. Enterramos ela no cemitério do vilarejo. Não tinha cruz, não tinha nome, não tinha nada. Só um montinho de terra. E eu ali de joelhos, sem conseguir sair daquele lugar. Como que eu aí deixo a minha filha ali, sozinho debaixo da terra? José não sabia de nada. Ele estava longe, em São Paulo, trabalhando para mandar dinheiro. Eu mandei uma carta contando e quando ele recebeu, ele quis voltar, mas eu disse para ele não voltar. Disse que se ele voltasse, nós ia morrer todo, que ele tinha que continuar lá juntando dinheiro para salvar os outros 6 que ainda estavam vivos. Depois que pedi socorro, alguma coisa morreu dentro de mim também. Eu continuei vivendo, continuei cuidando dos meninos. Mas era como se uma parte de mim tivesse ficado ali naquele cemitério junto com ela. Eu me culpava, me culpo até hoje, porque eu sou a mãe. E mãe tem que proteger os filhos, tem que dar comida, tem que cuidar. E eu não consegui, eu falei. Os meninos sentiam a falta da irmãzinha,
Maria chorava toda noite. Ela se sentia culpada também, que ela que tinha ajudado no parto. Eu tentava consolar ela, dizia que não era culpa dela, que ela tinha feito tudo que podia. Mas como consolar alguém quando você mesmo está destroçado por dentro? Uns 2 meses depois da morte de Socorro, José conseguiu mandar o primeiro dinheiro. Não era muito, mas era alguma coisa. Comprei farinha, comprei feijão, comprei 1 litro de leite para os meninos. Ver eles comendo, enchendo a barriga, foi a primeira alegria que eu senti em muito tempo. José mandava dinheiro todo mês. Não era muito, mas dava para sobreviver. Dava para não passar fome todo dia, só de vez em quando. E isso já era uma vitória. Os meninos começaram a recuperar a cor, a voltar a brincar, a voltar a ser criança. Eu engravidei de novo, do 8º filho. Quando descobri, eu tive medo. Medo de passar de novo pelo que eu passei com Socorro. Medo de não ter leite, de não conseguir alimentar, de ver outro filho morrer. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez tinha o dinheiro que José mandava. Dessa vez eu podia comprar comida para mim, para me alimentar durante a gravidez. O menino nasceu forte, gordinho até, chorava alto, mamava bem. Botei o nome dele de José, como pai. Era a minha forma de agradecer ao meu marido por estar lá longe, se matando de trabalhar para sustentar a família. Ele não estava vendo os fios crescer, não estava vendo os primeiros passos, as primeiras palavras, mas ele estava dando o sangue dele para garantir que eles tivessem comida no prato. José ficou 4 anos em São Paulo, 4 anos longe da família. Quando ele finalmente voltou, eu quase não reconheci ele. Estava mais velho, com cabelo branco, com ruga funda no rosto. Mas o zóio ainda era os mesmos. Aquele zóio que tinha me conquistado quando eu era uma menina de 15 anos. Os meninos ficou com vergonha no começo. Os mais novos não lembravam do pai. Mas aos poucos foi voltando ao normal. José trouxe presente para todo mundo. Roupa, sapato, brinquedo. Coisa que nós nunca tínhamos tido. E ele trouxe dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar um pedacinho de terra. Pequeno, mas era nosso. José construiu uma casa de tijolo com 3 cômodos. Tinha uma cozinha, um quarto para os adultos e um quarto para os meninos. Parecia um palácio para nós. Depois de tanto tempo morando em casa de taipa, em casa alugada, em casa caindo aos pedaços, finalmente nós tínhamos um lugar nosso. Um lugar que ninguém podia tirar de nós. Ele plantou feijão, meio, mandioca, criava galinha, tinha um porquinho. A vida ainda era difícil. Ainda era luta todo dia, mas não era aquele desespero de antes. Não era aquela fome que arrancava a alma do corpo. Era uma pobreza mais digna, uma pobreza com esperança. Eu engravidei do 9º filho, Joana, a última. Já estava com mais de 40 anos, já estava cansada, mas aquela menina chegou para completar nossa família. 9 filhos, 9 bênçãos, 8 vivos e uma que Deus tinha levado cedo demais. Ver José com os fios foi a coisa mais bonita do mundo. Ele ensinava os meninos a trabalhar na roça, ensinava a plantar, a colher, a cuidar da terra. Dizia para eles que a terra é sagrada, que ela dá o sustento da gente e que a gente tem que respeitá-la. Os meninos ouviam tudo que o pai falava com atenção. Eles admiravam ele. E José era um pai presente, carinhoso. Brincava com eles, conversava, aconselhava. Eu olhava para aquela cena, José cercado dos fios, todo mundo rindo, conversando e agradecia a Deus. Agradecer por estar viva, por ter sobrevivido a tudo aquilo, por ter meus filhos vivos, por ter meu marido de volta. A gente tinha passado pelo inferno, mas tinha saído do outro lado, machucado, marcado, mas vivo. Os meninos foi crescendo, foi estudar quando podia, porque ainda tinha que ajudar na loja. Maria virou uma moça linda, trabalhadora. João era o braço direito do pai. Francisco tinha jeito para lidar com os bichos. Cada um amava especial do seu jeito. E eu amava todos eles com uma intensidade que doía no peito. Teve dia difícil ainda? Teve. Teve ano de seca, teve ano de praga, teve ano que a colheita não deu quase nada. Mas nós sempre deu um jeito, sempre se ajudou. Porque a família é isso. É estar junto na alegria e na tristeza, é dividir o pouco que tem,
É chorar junto e rir junto. Ver os filhos crescer foi uma mistura de alegria e dor. Alegria porque ele estava ficando forte, virando gente, cada um com sua personalidade. Dor porque eu sabia que a vida não ia ser fácil para eles, que eles iam enfrentar a mesma dificuldade que eu enfrentei, que a pobreza ia continuar ali, grudada em nós, como uma sombra. João, o mais velho, foi o primeiro a sair de casa. Com 19 anos, ele arrumou trabalho numa fazenda em outro município. Ganhava melhor que aqui. Ele queria ajudar a gente, queria mandar dinheiro. Quando ele foi embora, eu chorei 3 dias seguidos. Meu primeiro filho estava indo embora. E mesmo sabendo que era para o bem dele, meu coração ficou apertado. Maria casou com 20 anos, com um rapaz bom, trabalhador, que prometeu cuidar dela. No dia do casamento dela, uma cerimônia simplesinha na igreja, eu olhei para ela com o vestido branco que nós costuramos junta e pensei em tudo que ela tinha passado, em como ela tinha sido forte desde pequenininha, em como ela tinha me ajudado a cuidar dos irmãos, tinha me ajudado no parto, tinha segurado a onda quando tudo estava desmoronando. Ela merecia ser feliz, merecia ter uma vida melhor que a minha. Os outros foram saindo também, um por um, cada um procurando sua vida, seu caminho. E a casa que antes estava cheia de gente, de barulho, de correria, foi ficando vazia. Foi ficando só eu e José e os 2 mais novos, que ainda estavam criança. Mas mesmo com os filhos longe, eles nunca esqueciam da gente. Vinha visitar sempre que podia. Trazia os netos para eu conhecer. E quando eu via aquelas criancinhas, eu via meus filhos de novo. Vi os olhos deles, o sorriso deles. E agradecia a Deus, porque aqueles netos não estavam passando fome como meus filhos passou. A vida tinha melhorado um pouquinho. Ainda era difícil, mas não era aquele desespero. José começou a ficar doente quando tinha 60 anos. Era o corpo dele cobrando todos aqueles anos de trabalho pesado, de sol quente, de esforço. Ele tinha problema na coluna, dor na junta, cansava fácil, mas continuava trabalhando porque o homem que viveu a vida inteira trabalhando não sabe parar. Eu cuidava dele com todo carinho, fazia chá para os remédios dele, massageava as costas quando estava doendo, ficava do lado dele quando a dor era muito forte e ele não conseguia nem levantar da cama. Era a minha vez de cuidar dele, depois de tanto tempo, ele cuidando de mim, da família. Os filhos ajudavam como podia. Mandava dinheiro para o remédio, vinha visitar, trazer comida. Nós não estávamos sozinhos. E isso fazia toda a diferença. Porque solidão da velhice é uma das piores coisas que existe. Mas nós tínhamos os filhos, tínhamos os netos, tínhamos uma família que amava a gente. Teve dia que José olhava para mim e dizia que não se arrependia de nada, que faria tudo de novo, que valeu a pena todo o sofrimento, porque nós tínhamos conseguido criar 9 filhos, 8 que estavam vivos e um que estava no céu, que nós tínhamos dado o melhor que nós podíamos dar, que nós tínhamos amado ele com tudo que nós tínhamos dentro da gente. E era verdade, nós tínhamos amado. Tinha amado tanto que as ruas doía. Tinha amado mais que a gente amava a própria vida. Tinha dado aos filhos que nós não tínhamos recebido dos nossos pais. Não porque ele não amava a gente, mas porque eles também não tinham nada para dar. Eu pensava na Socorro, a menina que eu perdi. Pensava nela todo dia. Me perguntava como seria se ela tivesse sobrevivido. Que tipo de mulher ela seria? Se ia casar, ter filho, ser feliz. Mas ela não teve essa chance. Ela foi lavada pela fome, pela miséria, pela injustiça desse mundo. E isso é uma ferida que nunca cicatriza, uma dor que nunca passa. Mas eu aprendi a viver com essa dor. Aprendi que a vida é feita de perda e de ganho, de alegria e de tristeza, de amor, de sofrimento.
e que a gente tem que continuar, tem que seguir em frente, porque desistir não é opção, porque tem gente que depende da gente, porque a vida, por mais difícil que seja, ainda vale a pena. Hoje eu tenho 75 anos. Meu corpo está cansado, cheio de dor, cheio de marca do tempo e do sofrimento. Minhas mãos estão cheias de calo, de cicatriz, de ferida que nunca sarou direito. Meu rosto está cheio de ruga, cada uma contando uma história de lágrima, de preocupação, de noite sem dormir. José está com 78, ele não aguenta mais trabalhar na roça. A coluna dele não deixa, as pernas dele não aguentam mais ficar de pé o dia inteiro, debaixo do sol. Então ele fica em casa, sentado na cadeira debaixo do pé de manga, olhando para o horizonte. Às vezes eu sento do lado dele, nós ficamos ali, quietinhos, sem precisar falar nada. Porque depois de tantos anos juntos, a gente já se entende sem palavra. Os filhos vêm visitar, traz os netos, bisnetos. A casa fica cheia de novo, cheia de barulho, de criança correndo, de risada. E nesses momentos eu esqueço tudo de ruim. Esqueço a dor no corpo, esqueço a tristeza que mora no peito. Eu olho para aquela meninada toda e penso, valeu a pena. Todo sofrimento valeu a pena, porque eles estão aí. Meus filhos estão vivos, estão trabalhando, estão criando os próprios filhos, estão construindo a vida deles. Não é uma vida fácil, não é uma vida rica, mas é melhor que a que eu tive. Eles não passam fome todo dia, como eu passei. Os filhos dele estão estudando, estão aprendendo a ler e a escrever, coisa que eu nunca pude fazer. Maria vem toda semana, traz comida, traz remédio, cuida da gente. Ela é uma bênção, sempre foi minha companheira desde pequenininha. João manda dinheiro todo mês para ajudar com as despesas. Francisco mora perto, nem quase todo dia dá uma olhada, ajudar o pai com alguma coisa. Os outros vêm quando pode, mas todo mundo liga, todo mundo pergunta como que a gente tá. Eu olho para trás e vejo tanto que eu passei. Vejo a fome, a miséria, a dor de perder uma filha. Vejo as noites que eu fiquei acordada, ouvindo meus filhos chorar de barriga vazia. Vejo os dias que eu pensei em desistir, em deixar tudo. Mas eu não desisti. E sabe por quê? Por causa deles, por causa dos meus filhos. Porque o amor de mãe é a coisa mais forte que existe nesse mundo. É mais forte que a fome, mais forte que a dor, mais forte que o desespero. Tem gente que acha que pobre não ama os filhos como os ricos amam, não. Que pobre tem filho só para trabalhar, só para ajudar. Mas isso é mentira grande. Pobre ama sim, ama tanto que dói, ama tanto que dá a própria vida para os filhos. Eu já provei isso. Eu fiquei sem comer para meus filhos comer. Eu trabalhei até não aguentar mais para eles terem o que comer. Eu morri um pouco toda vida para eles viverem. E não me arrependo de nada. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Porque ser mãe é isso, é dar tudo sem esperar nada em troca. É sofrer em silêncio para os filhos não ver. É chorar escondido para não preocupar eles. É ser forte quando não tem mais força nenhuma. José fala que nós foi guerreiro, que nós venceu uma batalha que muita gente perdeu. E é verdade. Muita gente que eu conheci não conseguiu. Muita gente perdeu o filho para fome, para doença, para miséria. Muita família se desfez. O marido foi embora e nunca mais voltou. A mulher ficou doida de tanto sofrer. Mas nós continuamos juntos, continuamos lutando e está aqui até hoje. Eu sei que eu não vou viver muito tempo, não. Meu corpo já está pedindo descanso, já está cansado de tanto sofrer, de tanta luta. Mas quando eu morrer, eu vou morrer em paz, porque eu cumpri minha missão
Eu criei meus filhos do melhor jeito que eu pude. Eu amei eles com tudo que eu tinha. E ele sabe disso. Ele sabe o quanto a mãe dele lutou, o quanto a mãe dele sofreu por eles. Às vezes, de noite, eu sonho com Socorro. Sonho que ela está viva, que ela cresceu, que ela está bem. Acordo chorando, porque sei que é só um sonho. Mas tem hora que eu acredito que ela está lá no céu, esperando por mim. E que quando eu chegar lá, ela vai correr para os meus braços e eu vou poder abraçar ela de novo. Vou poder dar para ela tudo que eu não consegui dar aqui na terra. A vida não foi fácil, não foi justa, mas foi a minha vida. E eu vivi ela do jeito que deu, com dignidade, com amor, com fé. Mesmo quando parecia que Deus tinha me esquecido, eu continuei acreditando. Continuei orando, continuei pedindo força e de alguma forma eu recebi. Não da maneira que eu esperava, mas eu recebi. Se tem uma coisa que eu quero que as pessoas entendam é que pobre não é preguiçoso. Pobre não é pobre porque quer. Pobre é pobre porque nasceu numa terra seca, numa família sem recurso, num país que esquece dos mais necessitados. Eu trabalhei a vida inteira. José trabalhou a vida inteira. E mesmo assim, nós quase morreu de fome. Isso não é justo. Tem gente que nunca passou fome, nunca sentiu a barriga roncar de dor, nunca viu o ciclo indo com vida e não tem nada para dar. Essas pessoas não entendem, não sabem o que é o desespero de uma mãe que não consegue alimentar os próprios filhos. Não sabe o que é a vergonha de ter que pedir esmola, de ter que rebaixar a cabeça e implorar por um prato de comida. Mas eu não tenho vergonha da minha história. Eu tinha orgulho de ter sobrevivido, orgulho de ter criado 8 filhos, que hoje é gente de bem, trabalhador, honesto. Orgulho de ter um marido que nunca me abandonou, que ficou do meu lado nos momentos mais difíceis, que segurou minha mão quando eu achei que não ia aguentar mais. Eu queria que as pessoas olhassem mais para os pobres, que enxergasse a gente como gente, não como estatística, não como número. Cada pobre tem uma história, tem uma vida, tem sonho, tem angol dentro do peito. A gente só não teve as mesmas oportunidades que os outros teve. A gente nasceu do lado errado da vida. Tem dia que eu penso, e se eu tivesse nascido numa família rica? E se eu tivesse estudado, aprendido a ler e escrever? E se eu tivesse tido comida todo dia, remédio quando ficava doente, roupa boa para vestir? Quem que eu seria? O que eu teria feito da minha vida? Mas isso é só pensamento. A realidade é que eu nasci aqui, nessa terra seca, nessa pobreza. E foi aqui que eu vivi, que eu sofri, que eu amei. Meus netos me perguntam: vó, a senhora não tem raiva de Deus por tudo que passou? Eu digo que não, não tenho raiva, porque raiva não muda nada, não resolve nada. E no fundo mesmo, eu acredito que Deus estava comigo nos momentos mais escuros, quando eu achei que ia morrer. Alguma coisa me segurou, alguma força me levantou. Pode ter sido Deus, pode ter sido o amor pelos meus filhos, pode ter sido sua vontade de viver, mas alguma coisa me manteve viva. Eu queria que Socorro tivesse sobrevivido. Queria que ela tivesse crescido, casado, me dado mais neto. Mas a vida decidiu diferente. E eu aprendi a aceitar, mesmo que doa. Mesmo que toda noite, antes de dormir, eu pense nela. Mesmo que eu me pergunte se ela sofreu muito, se sentiu dor, se ela sabia que a mãe dela estava ali tentando salvar ela. Para vocês que estão me ouvindo agora, que talvez nunca passou por lado parecido, eu peço, não desperdice comida, não jogue comida fora, porque tem gente que daria tudo para ter aquela comida que você está jogando no lixo. Tem criança passando fome agora, nesse exato momento, e se você pode ajudar, de qualquer jeito que seja, ajude. Doe 1 quilo de arroz, um pacote de macarrão, qualquer coisa, porque isso pode salvar uma vida.
E para quem está passando por dificuldade agora, para quem está com fome, com dificuldade de alimentar-se, eu digo, não desiste não. Eu sei que é difícil, eu sei que tem dia que parece que não tem saída, que não tem esperança, mas continua lutando pelo seu filho, por você mesmo, pela vida. Porque a vida sempre dá um jeito. Às vezes demora, às vezes a gente sofre demais antes das coisas melhorar, mas sempre dá o jeito. Eu tô aqui com 75 anos para provar isso. Eu sobrevivi, meu filho sobreviveu. E hoje, mesmo com tudo de ruim que passou, eu posso olhar para trás e dizer, eu venci. Não venci ficando rica, não venci tendo uma vida fácil, mas venci porque tô viva, porque meu filho tá vivo, porque o amor venceu a fome, venceu a miséria, venceu o desespero. Essa é a minha história, a história de Maria de Socorro, uma mulher nordestina que passou fome, que perdeu uma filha, que sofreu mais do que muita gente consegue imaginar, mas que continuou, que amou, que lutou até o último suspiro e que vai continuar lutando até o dia que Deus me chamar, porque eu aprendi que desistir não é opção, nunca foi, nunca vai ser. Sabe o que é mais engraçado? Hoje os meus netos me olham como se eu fosse uma heroína. Eles falam, vó, a senhora é forte demais, a senhora é guerreira. Mas eu não me sinto assim, não. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meus filhos do jeito que deu. Dei o santo por eles. Não tem nada de heróico nisso. É só amor, amor puro, amor verdadeiro, amor que não mete consequência. Às vezes, eles pedem para eu contar a história de quando eu era nova e eu conto. Conto sobre a fome, sobre as dificuldades, sobre os dias que nós não tínhamos nada para comer. E eles ficam com os olhinhos arregalados, sem acreditar. Porque para eles isso parece coisa de filme, coisa que não acontece de verdade. Mas aconteceu. E acontece até hoje com muita gente. Porque o Brasil mudou, mas não mudou para todo mundo. Ainda tem gente passando fome nesse país. Ainda tem criança dormindo sem comer. Ainda tem mãe se matando de trabalhar e não conseguindo dar o básico para os filhos. E isso me deixa com o coração apertado. Porque eu sei como é. Eu passei por isso. E não queria que ninguém mais passasse. José fala que nós devíamos escrever nossa história. Que devia contar para o mundo o que nós passou. Mas eu não sei escrever, não sei nem assinar o nome direito. Então eu conto assim, de boca, para quem quiser ouvir. Porque história não precisa estar escrita em livro para ser importante. História que é contada de coração para coração também vale, também ensina, também deixa a marca. Eu ensinei para os meus filhos o que meus pais me ensinaram. Ensinar a respeitar os outros, a trabalhar com dignidade, a nunca roubar, nunca mentir. Ensinei que pobre não é ladrão, que pobre é trabalhador, que pobre é honesto e que a gente pode não ter dinheiro, mas tem caráter, tem dignidade. E isso ninguém tira da gente. Todos os meus filhos seguiu esse ensinamento. Nenhum deles se envolveu com coisa errada. Nenhum deles desviou do caminho. E isso me enche de orgulho, porque eu sei que não foi fácil. Sei que teve vezes que eles passaram necessidade e teve proposta para fazer coisa errada, para ganhar dinheiro fácil. Mas eles lembraram do que eu e José ensinamos e escolheu o caminho certo. Maria hoje é costureira. Faz roupa para fora, ganha o dinheiro dela, sustenta a família dela. João trabalha numa empresa de construção, já é mestre de obra. Francisco tem uma bodega pequenininha, mas é dele. Os outros também estão cada um na sua luta, cada um fazendo o melhor que pode. E eu vejo eles e peço, deu certo. A gente conseguiu. A gente quebrou o ciclo da miséria extrema. Não é que eu seja ciclo, não é. Eles ainda é pobre, mas é uma pobreza diferente. É uma pobreza onde tem comida na mesa todo dia, onde você está na escola, onde tem remédio quando fica doente.
Isso já é uma vitória grande. Eu tô velha, meu corpo tá fraco, mas minha cabeça ainda tá boa, ainda me lembro de tudo, de cada momento de sofrimento, de cada lágrima derramada, de cada noite em claro. E também me lembro dos momentos bons, do primeiro sorriso de cada filho, no dia que João falou mamãe pela primeira vez, do abraço apertado de Maria, quando ela chegava da escola, dos beijos molhados de Francisco quando ele era bebê. Cada memória é preciosa, cada memória é um tesouro que eu guardo no coração. Às vezes, eu paro e penso, eu podia ter tido uma vida mais fácil, podia ter nascido em outro lugar, em outra família, mas aí eu não seria eu. Não seria a Maria do Socorro que lutou, que sofreu, que amou com toda a intensidade. Eu seria outra pessoa. E essa pessoa aqui, com toda a dor que carrega, com toda a cicatriz que tem, é quem eu sou. E eu aceito. Aceito e abraço minha história. Meu maior medo hoje é morrer e os netos esquecer de mim, esquecer da minha história, esquecer do que a avó deles passou, para que eles pudessem estar aqui hoje. Por isso eu conto, por isso eu falo, para que eles lembrem, para que eles nunca esqueçam de onde eles veem, para que eles valorizem cada prato de comida que eles têm. Porque quando a gente esquece de onde vem, a gente perde a noção do valor das coisas. A gente acha que tudo é fácil, que tudo é garantido, mas não é. Nada é garantido nessa vida. Tudo pode mudar de uma hora para outra. E a gente tem que estar preparado, tem que ser forte, tem que ser grato pelo que tem, por pouco que seja. Hoje, quando eu olho para o céu, eu agradeço. Agradeço por estar viva, agradeço pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos. Agradeço pelo José, que está aqui do meu lado até hoje, depois de quase 60 anos de casado. Agradeço até pelo sofrimento, porque foi ele que me fez forte. Foi ele que me ensinou o valor das coisas. Tem gente que vive a vida inteira e não aprende nada. Não aprende a valorizar o que tem, não aprende a ser grato, não aprende a amar de verdade. Mas eu aprendi. Aprendi da forma mais difícil, mas aprendi. E hoje eu sei que o que vale na vida não é dinheiro, não é casa grande, não é carro bonito. O que vale é o amor, é a família, é estar junto nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu não tenho nada de material para deixar para os meus filhos. Não tem herança, não tem dinheiro guardado, não tem terra para dividir. Mas eu deixo alguma coisa muito mais valioso. Eu deixo exemplo. Eu deixo história, eu deixo a certeza de que eles foi amado, de que a mãe deles deu a vida por eles. E isso não tem preço, isso não tem como medir. Se eu pudesse dar um conselho para quem está me ouvindo agora, eu diria: ame sua família, ame com tudo que você tem, porque a família é tudo. Não importa se é rico ou pobre, se mora em casa grande ou pequena. O que importa é o amor que tem ali dentro. É o respeito, a união, o cuidado um com o outro. E se você tem comida na sua mesa hoje, agradeça. Agradeça porque tem gente que não tem. Tem criança indo dormir com fome. Tem mãe chorando porque não tem o que dar para os filhos. E se você pode ajudar, ajude, nem que seja um pouquinho, porque um pouquinho para você pode ser tudo para quem não tem nada. Eu não sei quanto tempo de vídeo eu ainda tenho, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser mais, mas não importa, porque eu já vivi, já sofri, já chorei, já amei, já fiz tudo o que tinha que fazer. Já criei meus filhos, já vi eles crescer, já segurei meus netos no colo. Minha missão aqui na Terra está quase cumprida. Quando eu morrer, eu quero ser enterrada do lado de Socorro,
quer que a gente fique junto, eu e minha menininha que foi embora cedo demais. Já falei isso para os meus filhos, eles prometeu que vai fazer como eu pedi. E eu sei que vão cumprir, porque eles me respeitam, porque eles me amam. Eu não tenho medo da morte, não tenho medo de nada, porque eu já passei pelo pior, já olhei a morte nos olhos várias vezes, quando eu desmaiei de fome, quando eu tive parto sozinha, quando eu vi minha filha morrer nos meus braços. Se eu sobrevivi a tudo isso, se eu estou aqui até hoje, é porque Deus ainda tem um propósito para mim. E enquanto eu estiver respirando, eu vou continuar cumprindo esse propósito. Vou continuar contando minha história. Vou continuar cuidando de José. Vou continuar recebendo meus filhos e meus netos com todo o amor do mundo. Vou continuar sendo a Maria do Socorro, que sempre foi forte, guerreira, sofrida, mas cheia de amor para dar. E quando chegar a minha hora, quando Deus me chamar, eu vou em paz, vou sabendo que eu fiz o melhor que pude, que eu amei do jeito que sabia, que eu lutei até o fim e que eu deixei um legado. Não um legado de riqueza, mas um legado de amor, de força, de resistência. E isso ninguém pode tirar dos meus filhos. Isso vai passar de geração em geração. Essa é a minha história. Essa é a história de Maria do Socorro, uma nordestina que enfrenta a fome, a miséria, a dor de perder um fio, mas que não desistiu, que continuou lutando, que amou seus 9 filhos, 8 na terra e 1 no céu, com cada fibra do seu ser, que ficou ao lado do marido nos momentos mais difíceis, que sobreviveu quando muitos não sobreviveu. E se tem uma coisa que eu quero que as pessoas lembrem de mim, é isso. Eu sobrevivi. Apesar de tudo, eu sobrevivi. E enquanto eu tiver um pingo de vida em mim, eu vou continuar sobrevivendo. Vou continuar amando, vou continuar sendo forte. Porque desistir nunca foi opção. Nunca foi. Nunca vai ser. Que Deus abençoe a todos. Que Deus coloque comida na mesa de cada família. Que Deus proteja as mães que estão lutando para alimentar os filhos. E que Deus nunca deixe ninguém passar pelo que eu passei. Porque ninguém merece. Ninguém merece conhecer a fome de verdade. Ninguém merece ver os filhos sofrendo e não poder fazer nada. Fica com Deus e não esqueça, a vida é difícil, mas a gente é mais forte. Sempre foi, sempre vai ser. Antes de eu terminar, eu quero deixar um recado bem importante. Um recado que sai do fundo do meu coração. Desse coração que já sofreu tanto, mas que ainda bate forte, ainda tem amor para dar. Vocês que estão me ouvindo agora, vocês que estão aí na sua casa, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar que você esteja, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todo mundo tem a história. Todo mundo já passou por alguma dificuldade. Pode não ser igual a minha, pode não ser tão grave, mas todo mundo tem sua luta. E tem muita gente por aí sofrendo em silêncio. Tem vizinho passando fome e ninguém sabe. Tem criança indo para a escola de barriga vazia. Tem mãe trabalhando 3 empregos e ainda assim não conseguindo pagar as contas. Tem idoso que tem que escolher entre comprar remédio ou comprar comida. Olha para os lados. Presta atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Aquela vizinha que sempre está com cara cansada. Será que ela não está precisando de ajuda? Aquele menino que está magrinho demais. Será que ele está comendo direito? Aquela família que nunca sai de casa. Será que eles não estão passando necessidade? Às vezes a gente pode ajudar de forma simples. Não precisa ser grande coisa. Um prato de comida, uma palavra amiga, um abraço apertado. Isso pode fazer toda a diferença na vida de alguém.
pode ser o que vai impedir aquela pessoa de desistir. Pode ser o que vai dar força para ela continuar. Eu já recebi ajuda de gente que mal me conhecia. Recebi 1 quilo de farinha, 1 litro de leite. Os meninos, uma palavra de conforto quando eu estava desesperada. E aquilo me salvou. Aquilo me deu força para continuar. Porque quando a gente está no fundo do poço, quando a gente acha que não tem mais saída, qualquer gesto de bondade é como a luz no fim do túnel. Então eu penso para vocês, seja essa luz na vida de alguém, seja a pessoa que ajuda, que estende a mão, que não vira as costas para os que está precisando. Porque um dia pode ser você que vai precisar, um dia pode ser sua família que vai estar passando dificuldade. E você vai querer que alguém te ajude, não vai? E outra coisa, ensina os seus filhos a valorizar o que tem. Ensina eles a não desperdiçar comida. Ensina eles a dividir, a ser solidário, a ter compaixão pelos mais necessitados. Porque criança que aprende isso cedo, vira adulto melhor, vira adulto que faz diferença no mundo. Eu não tive a oportunidade de estudar. Não aprendi a ler nem escrever. Mas eu ensinei para os meus filhos os valores mais importantes. Honestidade, trabalho, respeito, amor. E eles levou isso para a vida deles. E estou ensinando para os filhos deles. E assim a gente vai construindo um mundo melhor, uma geração de cada vez. Vocês que têm estudo, que têm conhecimento, que têm oportunidade que eu não tive, usar isso para fazer o bem. Usa isso para ajudar quem não teve as mesmas chances que você. Não olha para o pobre com desprezo, com nojo, como se fosse menos gente. Olha com compaixão, com humanidade. Lembrando que se você tivesse nascido do outro lado, podia ser você ali, passando necessidade. E para vocês que estão passando dificuldade agora, que estão lutando para sobreviver, que tem dia que não sabe se vai ter o que comer amanhã, eu quero que saiba que você não está sozinho. Tem muita gente na mesma situação. E tem muita gente que já passou por isso e conseguiu superar. Eu sou uma prova viva disso. Não desiste, não deixa a situação te vencer. Continua lutando. Continua acordando todo dia, fazendo o que tem que ser feito. Cuida dos seus filhos, cuida da sua família, cuida de você. Porque as coisas melhoram. Pode demorar, pode parecer que não vai melhorar nunca, mas melhora, sempre melhora. E quando melhorar, quando você sair dessa situação, não esqueça. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça do sofrimento que você passou, porque isso vai te fazer ser uma pessoa melhor. Vai te fazer valorizar mais a vida. Vai te fazer ser mais grato, mais humano, mais solidário. Eu estou aqui com 75 anos, contando minha história, porque eu quero que ela sirva para alguma coisa. Quero que ela ensine, que ela inspire, que ela mostre que é possível sobreviver, mesmo nas situações mais difíceis. Que é possível amar, mesmo quando tudo parece perdido. Que é possível continuar, mesmo quando a gente acha que não tem mais força. A vida me deu muita porrada, muita mesmo, mas também me deu muito amor. Me deu 9 filhos maravilhosos, me deu um marido companheiro, me deu neto e bisneto que me enche de alegria, me deu a oportunidade de ver o sol nascer todo dia, me deu a bênção de estar viva, de estar respirando, de estar aqui contando minha história. E se eu que passei tanta coisa ruim, ainda consigo encontrar motivo para agradecer, para sorrir, para ter esperança, vocês também conseguem. Vocês também podem encontrar força para continuar, para lutar, para vencer. Não importa onde vocês não importa a situação que você está passando agora. O que importa é que vocês não desistam, que vocês continuem acreditando, que vocês continuam lutando, porque a vida vale a pena. Sempre valeu, sempre vai valer. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu alguma coisa ouvindo o que eu passei, eu queria te pedir uma coisa.
Deixa um comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você é. Quer saber de onde vocês estão me ouvindo? Quer saber se tem mais gente por aí que passou por coisa parecida? Ou se tem gente que nunca imaginou que isso existia? E se você conhece alguém que está passando dificuldade, compartilhe essa história com essa pessoa. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinho, que tem outra gente que entende, que já passou por aquilo. Fica com Deus, meu filho. Fica com Deus, minha filha. E não esquece, a gente é mais forte do que imagina. Sempre foi, sempre vai ser.